Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Bennett não era de se destacar. Todas as manhãs vestia roupa simples, jeans surrado, uma camiseta cinza ou uma camisa xadrez que muitas vezes ficava grande demais, e calçava botas resistentes, perfeitas para trabalhar a terra. Seu rosto estava marcado pela barba por fazer de alguns dias, e seus olhos castanho escuros pareciam sempre em busca de algo, ou fugindo de uma lembrança. Falava pouco, frequentemente em monossílabos, evitando conversas longas. Sua postura era humilde, a cabeça ligeiramente curvada, como se carregasse um peso invisível. Em Pembroke, essa atitude o tornava quase invisível, e era exatamente isso que ele buscava. Pembroke, aninhada no coração do Wyoming, era uma vila que parecia congelada no tempo. Cercada por montanhas majestosas e florestas densas onde o vento assobiava entre os pinheiros, era um refúgio de paz para muitos. No entanto, por trás dessa aparente tranquilidade, escondia-se uma certa desconfiança em relação aos forasteiros. A comunidade, unida mas fechada, tinha seus próprios costumes e códigos. Os rostos eram acolhedores, mas a atitude às vezes se tornava fria em relação aos recém-chegados, e ainda mais quando o recém-chegado não se encaixava no perfil habitual, um homem negro da cidade grande. Marcus conhecia aqueles olhares furtivos, aqueles sussurros pelas costas. Já os havia enfrentado antes, em Chicago, em contextos muito mais severos. Mas ali no deserto, com tão poucos habitantes, tudo aquilo assumia uma nova dimensão. Ele sabia que a cor da sua pele era um fator de julgamento silencioso, mas onipresente. Ele não queria problemas. Só queria reconstruir sua vida, longe da violência e das memórias dolorosas. Pois Marcus carregava um passado pesado. Nunca falava de Chicago nem da tragédia que o forçara a fugir. Antes de chegar lá, fora instrutor de artes marciais em uma unidade especial do exército. Durante anos treinara soldados ensinando-lhes disciplina, paciência e, acima de tudo, autocontrole. Suas habilidades eram formidáveis, mas o que o tornava verdadeiramente excepcional era sua calma imperturbável mesmo diante do perigo. No entanto, aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Pembroke era seu refúgio, e ele pretendia permanecer discreto lá. Ele havia comprado uma antiga casa de fazenda nos arredores da vila, uma construção de madeira que já tinha visto dias melhores, com um grande campo nos fundos. Todos os dias ele consertava as paredes, limpava o chão e aprendia a cultivar. Para se sustentar, conseguiu um emprego como carregador de materiais em um armazém local. Era um trabalho braçal, mas honesto. Seus colegas o viam como um homem reservado, mas trabalhador, confiável, mesmo que ninguém realmente conhecesse sua história. Nesta pequena comunidade, os irmãos Doyle dominavam. Ryan, o mais velho, era um carpinteiro renomado, capaz de construir ou destruir com igual facilidade. Ele era o pilar da família, sério e imponente. Cody, seu irmão mais novo, administrava uma pequena oficina mecânica no centro da cidade. Gostava de exibir sua força e nunca perdia uma oportunidade de provocar ou intimidar. Por fim, Chase, o mais novo, passava mais tempo no bar do que no trabalho, alimentando sua reputação de brigão impulsivo. Os três eram altos e robustos, com rostos marcados por longos dias de trabalho. Sua presença era suficiente para impor silêncio na maioria dos lugares públicos. Eles acreditavam que a força bruta resolvia todos os problemas e que apenas seu nome bastava para impor respeito em Pembroke. Quando encontraram Marcus pela primeira vez na loja de conveniência, não disseram nada. Ainda não. Mas os olhares que trocaram eram carregados de desafio. Nunca tinham visto ninguém como ele em sua cidade, quieto, reservado e estranho às suas regras não escritas. Esse simples fato alimentou suas suspeitas e um sentimento obscuro de ameaça em relação a esse estranho que ousou abrir uma loja em seu território. Os aldeões, embora superficialmente amigáveis, já haviam internalizado essa dinâmica tácita há muito tempo. Os locais governavam e os forasteiros precisavam provar que não estavam ali para perturbar a ordem estabelecida. Marcus, com sua figura discreta e passado misterioso, era um estranho entre eles. Mas ninguém ainda sabia que por trás dessa calma aparente se escondia uma força que mudaria sua perspectiva para sempre. Era uma sexta-feira à noite como qualquer outra em Pembroke. O sol se punha lentamente atrás das montanhas, e a luz alaranjada filtrava-se pelas janelas empoeiradas da Salão de Alces Selvagens, o bar mais movimentado da vila. Lá dentro, o clima era de euforia, com gargalhadas misturadas ao tilintar de copos e aos acordes estranhos de uma velha jukebox. Marcus sentou-se no fundo da sala, perto de um velho aquecedor que emitia um calor reconfortante.
Segurava uma xícara fumegante de café preto nas mãos, saboreando aquele momento de calma após uma semana exaustiva de trabalho no armazém. Observava os clientes atentamente, mas sem tentar atrair seus olhares. Sua mente estava em outro lugar, às vezes atraída para suas memórias enterradas. Mas naquela noite a paz e o sossego estavam longe de ser garantidos. Perto do bar, os 3 irmãos Doyle estavam parados, suas vozes roucas e risadas calorosas enchendo o ambiente. Ryan, imponente e silencioso, segurava um copo de uísque enquanto Cody gesticulava e contava uma história absurda. Chase, o mais novo e imprevisível, estava cambaleante, já bastante bêbado. Os olhos de Chase encontraram os de Marcus. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto, marcado pela raiva e pelo álcool. Ele se levantou de repente, derrubando uma cadeira com estrondo. Ei, estranho! Ele gritou em voz alta e desafiadora. Você está perdido ou acha que pertence a este lugar? Houve silêncio por um momento. Marcus não se moveu. Desviou o olhar, recusando-se a alimentar a provocação. Seus olhares se encontraram, carregados de insinuações. Eu falei com você, seu rato, Chase rugiu, aproximando-se com os punhos cerrados. Os outros clientes observavam, alguns curiosos, outros com evidente desconforto. Chase se movia lentamente, tentando intimidar, quebrar a calma que lhe era insuportável. Você acha que é melhor que nós? Ele cuspiu, com os olhos vermelhos. Marcus soltou um longo suspiro exasperado. Levantou-se lentamente, pronto para ir embora, na esperança de evitar uma piora. Mas ele mal havia dado um passo quando Cody interveio, bloqueando seu caminho. Ryan, o mais velho, aproximou-se por sua vez com uma expressão ameaçadora no rosto. Ele sussurrou quase como um aviso frio. Você nos respeitará. A atmosfera mudou de repente. O burburinho do salão desapareceu, substituído por um silêncio tenso. Marcus sabia que aquelas palavras anunciavam uma tempestade. Sem aviso, Chase levantou a mão e deu um tapa em Marcus com uma força surpreendente. O som agudo ecoou pela sala como o estrondo de um trovão. O salão inteiro congelou. Alguns clientes desviaram o olhar, outros ficaram boquiabertos. Marcus fechou os olhos por um instante, sentindo a dor lancinante na bochecha. Mas não foi a dor física que o abalou, foi o tapa, a humilhação, o despertar brutal de um passado que ele jurara enterrar. Uma chama ancestral se acendeu dentro dele. Ele deu um passo para trás, recuperando lentamente a compostura. Sua voz era calma, quase fria. Eu não quero brigar. Mas Cody zombou, com um sorriso cruel nos lábios. Tarde demais, meu rapaz. Marcus sabia que naquela noite não conseguiria fugir. Não era apenas uma questão de força, mas de dignidade. E naquele salão empoeirado, no coração de Pembroke, essa dignidade finalmente seria ouvida. O tempo pareceu desacelerar por um instante. Os olhos de Marcus endureceram, uma calma gélida emanando dele, como a superfície parada de um lago antes de uma tempestade. Em menos de 3 segundos, ele se moveu tão rápido que ninguém na sala conseguiu acompanhá-lo. Seu corpo se movia com uma fluidez e precisão que desafiavam todas as leis da natureza. Seu punho cortou o ar e atingiu com força cirúrgica o abdômen de Chase. O golpe foi limpo, preciso, direcionado exatamente onde doeria mais, sem deixar espaço para protestos. Chase desabou, dobrou-se ofegante, sua surpresa e dor se misturaram em um gemido baixo. Antes que Cody pudesse reagir, Marcus agarrou seu braço com um gesto firme e com uma facilidade desconcertante, girou em um movimento circular. Cody perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão, com um baque retumbante sob seu peso. Tentou se levantar com um grunhido, mas Marcus permaneceu imóvel, pronto para reagir a qualquer novo ataque. Ryan, que até então observava, atacou de repente determinado a acabar com aquilo. Mas Marcus, com implacável calma e precisão, desferiu um chute giratório. O pé atingiu o torso maciço de Ryan com tanta força que ele foi jogado para trás, batendo violentamente contra uma mesa de madeira. Copos e cadeiras voaram, e cacos de madeira se quebraram com o impacto. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os murmúrios dos frequentadores se dissiparam, congelados diante do palco. Ninguém previra aquela demonstração de força e maestria. Era como se um ator invisível tivesse subitamente assumido o controle do teatro. Um balé cruel e preciso, quase irreal. O barman Terry, um homem rude com barba grisalha, soltou um suspiro de surpresa. Foi Kung Fu? Alguns outros assentiram timidamente, com os olhos ainda fixos em Marcus, que impassível, calmamente colocou o casaco de volta nos ombros. Seus movimentos eram lentos, quase cerimoniosos, em nítido contraste com a velocidade do ataque. Ele lançou um último olhar para os irmãos Doyle, que gemiam no chão, gemendo de frustração e humilhação.
Sem dizer uma palavra, sem olhar para trás, Marcos abriu a porta do salão. A campainha tocou e o silêncio foi gradualmente quebrado enquanto os clientes se recuperavam do choque. Lá fora a noite caíra, as estrelas brilhavam intensamente acima das montanhas. Marcos caminhava nas sombras, o rosto ainda sombrio, mas bem no fundo, uma centelha renascera, a centelha de sua força, sua honra, sua luta. Na manhã seguinte, a tranquilidade de Pembroke havia sido abalada. Um vídeo filmado por um cliente do Wild ao Salon estava tocando repetidamente nos celulares de todos os moradores, nos cafés e até no armazém. A altercação era clara. Um homem aparentemente comum, Marcus Bennett, havia neutralizado os 3 irmãos Doyle com algumas ações precisas, eficazes e implacáveis. As reações variaram do choque ao fascínio, mas também ao medo. Os rostos endurecidos dos irmãos Doyle, humilhados no chão, deixaram uma marca indelével na comunidade. Naquela mesma manhã, o xerife Parker, um homem honesto e com reputação de imparcial, pegou o telefone e ligou para Marcus. Eu vi o vídeo, Marcus. Sua voz era grave, mas calma. Você poderia tê-los matado. Por que se conteve? Marcus, calmo, respondeu simplesmente. Não luto mais para machucar. Luto para proteger. Essas palavras tocaram o xerife. Elas revelavam uma sabedoria adquirida através da dor e da experiência. Parker queria saber mais. Através de uma pesquisa discreta, ele descobriu a verdade sobre Marcus Bennett. Este homem humilde, que muitos confundiam com um simples trabalhador braçal, era na verdade um renomado mestre de artes marciais, medalhista de ouro em jiu-jitsu, faixa preta em karatê e instrutor de elite da marinha. Para o xerife, essa revelação fazia sentido. Marcus não era homem de se deixar provocar, mas, quando necessário, era capaz de força e disciplina extraordinárias. Quanto aos irmãos Doyle, nunca mais ousaram pisar no salão dos alces selvagens. Alguns sussurravam que eles haviam deixado a cidade temporariamente, até que a raiva e a vergonha diminuíssem. Mas Marcus sabia que a verdadeira mudança não vinha da ausência de algozes, mas da força daqueles que ousavam revidar. Aos poucos, o boato em torno de Marcus cresceu. Ele se tornou uma figura misteriosa, quase lendária. Os moradores locais, jovens e velhos, agora o olhavam com respeito, às vezes até com admiração. Os jovens da aldeia timidamente começaram a pedir-lhe aulas. A princípio, Marcus recusou. Sua vida havia sido marcada por muitas lutas, muitas perdas. Ele queria permanecer nas sombras, simplesmente viver em paz. Mas uma tarde, enquanto caminhava para casa, viu um garoto negro não muito longe da escola sendo intimidado por um grupo de adolescentes mais velhos. Sem hesitar, Marcus interveio. Conversou calmamente com o garoto, restaurando sua confiança e ensinando-lhe a importância da disciplina, do autocontrole e, acima de tudo, do autorrespeito. No dia seguinte, no portão enferrujado de sua fazenda, ele pendurou uma placa pintada à mão. Curso de disciplina, artes marciais para todos, primeiros passos gratuitos. Marcus não buscava vingança nem glória. Seu único desejo era simples, que todos pudessem viver com dignidade, sem medo de julgamento ou violência. Ele sabia que às vezes era preciso se levantar, não para destruir, mas para lembrar a todos que a dignidade não é negociável. O povo de Pembroke começou a mudar de perspectiva. Ninguém mais ousava julgar um homem pela aparência. O medo deu lugar à estima, à ignorância ao conhecimento, porque todos se lembravam daquela noite. Daquela noite em que 3 homens violentos esbofetearam um estranho, sem saber que ele era um mestre. E nesta pequena cidade do Wyoming, aninhada entre montanhas e florestas, uma nova lenda nasceu. Uma lenda de honra, respeito e força interior.